Você já sentiu sua energia sendo completamente drenada por uma única pessoa? Aquele colega de trabalho que só reclama, o chefe que nunca reconhece seu esforço, ou talvez alguém na sua vida pessoal que parece se alimentar de negatividade. Você termina o dia se sentindo exausto, frustrado e improdutivo, não pelo trabalho que fez, mas pela batalha emocional que travou. E se eu te dissesse que você pode mudar isso? E se existisse um método, uma fórmula para transformar esses encontros desgastantes em demonstrações da sua força interior? Uma maneira de proteger sua paz e, ainda mais, aumentar sua produtividade, independentemente de quem cruze o seu caminho? Essa fórmula existe e ela foi destilada por um dos maiores mestres do desenvolvimento pessoal do nosso tempo. Como o lendário Brian Tracy ensina, o sucesso é previsível, e isso inclui o sucesso nos seus relacionamentos interpessoais. Nos próximos 30 minutos, eu vou te entregar o mapa, vou te mostrar passo a passo como aplicar as estratégias de Brian Tracy na sua realidade, aqui no Brasil, para neutralizar a negatividade e se tornar inabalável. Fique comigo, porque a paz que você busca está a apenas 5 passos de distância. Brian Tracy não é apenas um autor de best-sellers, ele é um estudioso do comportamento humano e do sucesso. Ele passou décadas analisando o que diferencia as pessoas de alta performance das demais. E uma de suas conclusões mais poderosas é que as pessoas bem-sucedidas não têm vidas livres de problemas ou de pessoas difíceis. Elas simplesmente aprenderam a lidar com eles de forma diferente. No Brasil, um país de gente apaixonada, intensa e trabalhadora, essa habilidade é ainda mais crucial. O nosso ambiente corporativo é competitivo, as pressões são diárias e muitas vezes a linha entre o pessoal e o profissional é tênue. É fácil se deixar levar pela emoção, pela frustração de um comentário mal colocado ou pela negatividade de um ambiente. É aqui que a sabedoria de Tracy se torna uma ferramenta de sobrevivência e prosperidade. Ele nos ensina que você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas do seu barco. Tracy diz que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus relacionamentos, mas o mais importante é a qualidade do relacionamento que você tem consigo mesmo. E é por aí que vamos começar. Antes de mergulharmos nas estratégias práticas, quero te contar uma história. Uma história que talvez seja muito parecida com a sua. Imagine o Lucas, um analista de projetos brilhante, trabalhando numa grande empresa em São Paulo. Ele amava o que fazia, era criativo, dedicado, mas havia uma sombra em seu dia a dia. O Fernando, seu colega de baia. Fernando era o clássico ladrão de energia. Reclamava da economia, do chefe, do café, do trânsito. Para cada solução que Lucas apresentava, Fernando encontrava 10 problemas. Nas reuniões, ele era o primeiro a criticar, a apontar falhas, a dizer "isso não vai dar certo". No começo, Lucas tentava ser positivo, tentava animá-lo, mostrar o lado bom das coisas. Mas, aos poucos, a negatividade de Fernando começou a contaminá-lo. Lucas chegava em casa sem energia, irritado. Sua paciência com a família diminuiu, sua criatividade no trabalho despencou. Ele começou a duvidar de si mesmo, a temer as segundas-feiras. Ele estava permitindo que a nuvem negra de uma pessoa definisse o clima da sua vida inteira. Um dia, exausto, ele desabafou com um mentor, um diretor mais experiente que via o potencial de Lucas sendo desperdiçado. O mentor não lhe deu conselhos vagos. Ele lhe entregou um livro de Brian Tracy e disse apenas uma frase: "Pare de tentar mudar o Fernando. Mude a forma como você reage a ele." Intrigado, Lucas mergulhou na leitura. Ele descobriu que o problema não era Fernando. O problema era a permissão que ele dava para que as atitudes de Fernando afetassem seu estado emocional e seu desempenho. Ele percebeu que, ao reagir, ele estava entregando o controle da sua felicidade e do seu sucesso nas mãos de outra pessoa. Foi uma epifania. A partir daquele dia, Lucas decidiu que seria o mestre do seu próprio universo emocional. Ele começou a aplicar, uma por uma, as estratégias que vamos ver agora. O Fernando não mudou,
Ele continuou sendo o mesmo, mas o Lucas se transformou. E essa transformação não só lhe trouxe paz, como abriu as portas para uma promoção que ele jamais imaginou ser possível. Agora, vamos aos passos que mudaram tudo para ele e que podem mudar tudo para você. Estamos prontos para mergulhar no método. Pegue um papel e uma caneta, ou abra um bloco de notas, porque o que você vai aprender aqui pode ser aplicado ainda hoje. Estas não são teorias vagas, são ações práticas para blindar sua mente e proteger sua energia. Passo 1. Assuma 100% de responsabilidade pela sua reação. O primeiro e mais fundamental princípio de Tracy é este: você é o arquiteto da sua experiência interior. Ninguém pode fazer você se sentir de determinada maneira sem a sua permissão. Pessoas difíceis vão dizer coisas difíceis, vão agir de maneiras difíceis. Isso é um fato, é o que elas fazem. A sua escolha, o seu poder, reside no espaço entre o que acontece e como você responde. No Brasil, temos uma cultura que valoriza a emoção, a paixão. Isso é maravilhoso, mas pode ser uma armadilha. Quando alguém nos provoca, nossa tendência imediata é reagir com a mesma intensidade. É o famoso bateu, levou. Tracy nos ensina a quebrar esse ciclo. Imagine um colega te criticando na frente de todos numa reunião. A reação automática é ficar na defensiva, sentir raiva, vergonha ou até mesmo revidar. A abordagem de Tracy é diferente. Em vez de pensar, ele me humilhou, você pensa, ele fez um comentário crítico. Como eu escolho reagir a isso? Ação prática. A próxima vez que alguém disser ou fizer algo que te irrite, pare, respire fundo por 3 segundos. Conscientemente, crie uma pausa. Nesse pequeno intervalo, você retoma o controle. Pergunte a si mesmo: qual é a resposta mais inteligente e produtiva aqui? Reagir com raiva vai me ajudar a atingir meu objetivo? Na maioria das vezes, a resposta é não. Isso não significa ser passivo, significa ser estratégico. Significa que você está no comando do seu navio, não as tempestades ao seu redor. Você não controla a chuva, mas pode decidir se vai dançar nela ou se afogar. Lembre-se da história do Lucas. Ele parou de se irritar com as reclamações do Fernando. Ele simplesmente as ouvia como ruído de fundo, sem deixar que penetrassem em sua mente. Ele assumiu a responsabilidade por sua própria paz. Atenção, este é o erro mais comum. Achar que a paz virá quando a outra pessoa mudar. A paz vem quando você muda. Com esse controle interno estabelecido, podemos ir para a estratégia externa. Passo 2. Pratique o desapego emocional. Seja o termostato, não o termômetro. Pense na diferença entre um termômetro e um termostato. O termômetro simplesmente reflete a temperatura do ambiente. Se está quente, ele esquenta. Se está frio, ele esfria. Ele reage. Muitas pessoas vivem como termômetros emocionais, refletindo a negatividade, o estresse ou o drama ao seu redor. O termostato, por outro lado, define a temperatura. Ele tem um padrão interno e trabalha ativamente para que o ambiente se ajuste a ele. Brian Tracy nos ensina a ser o termostato. Desapego emocional não é ser frio ou indiferente, é a habilidade de observar uma situação sem se deixar sugar pelo turbilhão de emoções. É entender que o comportamento de uma pessoa difícil diz muito mais sobre ela, suas inseguranças, seus medos, seus problemas, do que sobre você. Exemplo prático. Você está no trânsito caótico de uma grande cidade. Alguém te dá uma fechada brusca. O termômetro dentro de você quer buzinar, xingar, se estressar. O termostato diz: ok, isso aconteceu. Talvez a pessoa esteja com uma emergência. Eu vou manter minha calma porque minha paz é mais importante do que ganhar essa disputa. No ambiente de trabalho, quando alguém tenta te provocar ou te diminuir, visualize-se envolto em uma bolha de tranquilidade. As palavras da pessoa batem nessa bolha e caem no chão, sem te atingir. Você ouve, processa a informação de forma lógica, mas não absorve a carga emocional negativa. Ação imediata. Comece a praticar a visão do helicóptero.
Quando estiver em uma situação tensa, imagine que você está subindo em um helicóptero e olhando a cena de cima. De longe, você vê as coisas com mais clareza, sem o envolvimento emocional direto. Você vê a situação como um estrategista, não como um soldado na trincheira. Isso te dá perspectiva e poder. Pare e reflita. Isso se aplica a você? Você tem sido o termômetro ou o termostato na sua vida? Dominar essa habilidade de desapego é o que nos permite passar para o próximo nível, a comunicação eficaz. Passo 3. Comunique-se com clareza e calma, a técnica do eu sinto. Uma vez que você está no controle de suas reações e emocionalmente desapegado, você está na posição perfeita para se comunicar de forma assertiva e não agressiva. Muitas pessoas difíceis continuam com seu comportamento porque ninguém nunca estabeleceu um limite claro com elas. Brian Tracy enfatiza a importância da comunicação direta e honesta. No entanto, a forma como você comunica é tudo. A abordagem errada é acusar. Frases como "você sempre me interrompe" ou "você nunca me escuta" colocam a outra pessoa na defensiva imediatamente. A técnica correta é usar as declarações de eu. Fale sobre como o comportamento da pessoa afeta você, sem julgá-la. A fórmula é simples. Quando você descreve o comportamento específico e observável, eu me sinto descreve seu sentimento. O que eu gostaria/precisaria é que descreve a mudança desejada. Exemplo prático. Em vez de dizer para o Fernando, "você é muito negativo e isso me desanima", o Lucas aprendeu a dizer, "Fernando, quando estamos em uma reunião de brainstorming e ouvimos principalmente os pontos negativos de uma ideia, eu me sinto um pouco desmotivado para compartilhar novas sugestões. Eu gostaria que pudéssemos focar primeiro no potencial das ideias, antes de analisarmos os riscos." Percebe a diferença? É irrefutável. Você não está atacando a pessoa, está descrevendo o impacto do comportamento dela em você. É calmo, profissional e incrivelmente poderoso. Ação imediata. Pense em um comportamento específico de uma pessoa difícil que te incomoda. Agora, construa uma frase usando a técnica do eu sinto. Quando você, comportamento, eu me sinto, sentimento. Eu gostaria que, solução. Tenha essa frase pronta. Na próxima vez que a situação ocorrer, respire fundo e use-a com calma e firmeza. Você vai se surpreender com o resultado. Comunicar-se bem não é apenas sobre expressar seus limites, é também sobre direcionar a conversa para um lugar produtivo, o que nos leva diretamente ao nosso quarto passo. Passo 4. Foque na solução, não no problema. Pessoas difíceis, especialmente as que reclamam cronicamente, adoram se afogar no problema. Elas descrevem o problema, analisam o problema, culpam os outros pelo problema. É um ciclo vicioso que drena a energia de todos ao redor. A estratégia de Tracy aqui é se tornar uma pessoa orientada para a solução. Sempre que alguém trouxer um problema ou uma reclamação, sua função é redirecionar a conversa para a solução. Não ignore o problema, mas não o deixe ser o centro do universo. Frases mágicas para redirecionamento. Entendo sua frustração. Que ações podemos tomar para melhorar isso? Essa é uma perspectiva interessante. Qual seria o primeiro passo para resolvermos essa questão? Ok, esse é o problema. Como seria a situação ideal e como chegamos lá? Exemplo prático no contexto brasileiro. Imagine uma equipe de vendas reclamando das metas impossíveis impostas pela diretoria. É um cenário comum. O líder termômetro diria, está difícil para todo mundo. O líder termostato, o líder Tracy, diria, eu compreendo o desafio que temos pela frente. Vamos usar nossa energia para pensar quais são as 3 estratégias mais criativas que podemos implementar esta semana para nos aproximarmos dessa meta. Vamos focar no que podemos controlar. Ao fazer isso, você muda completamente a dinâmica. Você se recusa a participar do clube da reclamação. Pessoas difíceis muitas vezes perdem o interesse em conversar com você, porque você não alimenta o drama delas.
E as pessoas produtivas passarão a te procurar, porque você é uma fonte de energia positiva e ação. Ação imediata. Na sua próxima conversa ou reunião, preste atenção em quantas vezes as pessoas focam no problema versus na solução. Torne-se um agente de mudança. Cada vez que uma reclamação surgir, seja a pessoa que pergunta: e o que vamos fazer a respeito? Você é o arquiteto da sua vida. E um bom arquiteto foca em construir o futuro, não em lamentar as falhas da fundação. Passo 5. Saiba quando limitar a exposição e proteger sua energia. Finalmente, checamos a estratégia que exige mais sabedoria e, às vezes, mais coragem. Brian Tracy é um defensor ferrenho da gestão do tempo e da energia. Ele ensina que seu recurso mais valioso é sua capacidade de pensar, de focar e de ser produtivo. Pessoas cronicamente difíceis e tóxicas são um ataque direto a esse recurso. Você aplicou os 4 primeiros passos. Você controla sua reação, se desapega emocionalmente, comunica seus limites e foca na solução. Mas, em alguns casos, a pessoa simplesmente não muda, ou a negatividade é tão intensa que a melhor e única estratégia é se afastar. Isso não é desistir, é uma decisão estratégica para proteger seu bem-estar e sua performance. É como um médico que se protege da radiação para poder tratar outros pacientes. Você precisa proteger sua própria energia para poder usá-la nas coisas que realmente importam, suas metas, sua família, seu crescimento. Como fazer isso na prática? No trabalho. Se possível, limite as interações. Comunique-se mais por e-mail do que pessoalmente. Seja educado e profissional, mas breve. Não participe de conversas de corredor ou cafezinhos que você sabe que serão sessões de reclamação. Se você não pode mudar de mesa, use fones de ouvido, mesmo que sem música, como um sinal de que está focado. Na vida pessoal, isso pode ser mais difícil, especialmente se for um familiar. Mas você ainda pode estabelecer limites. Você pode dizer: eu te amo, mas não posso participar de conversas que são focadas apenas em fofoca ou negatividade. Vamos falar de outra coisa? Você pode limitar o tempo que passa com essa pessoa. Ação imediata. Identifique a pessoa ou situação que mais drena sua energia. Pense em 1 ou 2 maneiras práticas e realistas de reduzir sua exposição a ela em 20% na próxima semana. Não precisa ser um corte drástico, comece pequeno. Observe a diferença que isso fará no seu nível de energia e paz de espírito. Lembre-se, dizer não para uma interação que te drena é dizer sim para a sua própria paz e produtividade. É o ato final de autoliderança. Agora, respire fundo. Passamos por 5 estratégias poderosas. Mas a verdade é que elas não são sobre controlar os outros. Elas são sobre libertar a si mesmo. Libertar-se da obrigação de agradar a todos. Libertar-se da prisão de reagir a cada provocação. Libertar-se do peso de carregar a negatividade alheia nas costas. Eu te pergunto, o que você faria se soubesse que não pode falhar em manter sua calma? Quem você se tornaria se nada nem ninguém pudesse roubar sua paz interior? Imagine-se daqui a 6 meses. Você acorda pela manhã sentindo-se leve e focado. Você vai para o trabalho e encontra aquela pessoa difícil. Mas agora algo está diferente. Você sorri por dentro. Você a vê não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de praticar sua maestria emocional. Você navega pela conversa com calma, com clareza, com controle. Você sai da interação sentindo-se mais forte, não mais fraco. Imagine sua produtividade decolando, porque sua mente não está mais ocupada com o drama e a frustração. Imagine seus relacionamentos em casa melhorando, porque você chega com energia e positividade para compartilhar. Este não é um sonho. Esta é a realidade possível quando você decide, hoje, se tornar o guardião da sua própria mente. No Brasil de amanhã, cheio de desafios e oportunidades, as pessoas que prosperarão não serão necessariamente as mais inteligentes ou as mais talentosas, mas sim as mais resilientes emocionalmente.
Seja uma delas. A jornada para a maestria emocional começa com um único passo. Você recebeu um mapa, as 5 estratégias de Brian Tracy adaptadas para a sua realidade. O poder de transformar sua vida profissional e pessoal está literalmente na sua mente. Não espere pela próxima crise, pelo próximo encontro estressante. A mudança começa agora. O benefício principal não é apenas lidar com pessoas difíceis, é se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Calma, focada, produtiva e, acima de tudo, em paz. Comece hoje com o passo 1. Escolha assumir 100% de responsabilidade pela sua próxima reação. Este é o seu ponto de partida. E para me ajudar a entender qual parte deste guia mais ressoou com você, eu te peço, comente aqui embaixo qual das 5 estratégias você vai começar a aplicar imediatamente. Seu comentário pode inspirar outra pessoa que está passando pela mesma situação. Se este vídeo te trouxe valor, se acendeu uma luz no seu caminho, deixe o seu like para que o YouTube o mostre a mais pessoas que precisam dessa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque temos muito mais conteúdo poderoso vindo por aí para te ajudar a alcançar seus maiores objetivos. Lembre-se sempre, você é o mestre do seu destino, você é o capitão da sua alma. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.